Graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs. Aqui é a pastora Cláudia Breves Cardoso e eu tenho uma palavra de vida para você. Marcos 13, 32 a 37 nos diz assim: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos: vigiai. Digo a todos: vigiai. Essa palavra de vida de hoje, o momento em que você está ouvindo, fala sobre a vigilância. Vigiar significa guardar, despertar, acordar, estar em vigília constante. Um vigia é um sentinela, é aquele que está alerta para poder ver o momento em que o inimigo se aproxima, ou que a surpresa se aproxima, ou que as notícias boas chegam, para avisar os demais. E nós precisamos estar alerta. Essa palavra me chamou muito a atenção, esse sermão profético de Jesus sobre a vigilância, porque neste sermão nós temos especificamente aqui 3 advertências importantes. No versículo 33 ele diz: olhai. A primeira advertência é olhai. É ter atenção, cautela, visão focada nas coisas de Deus. Em Hebreus 12:2, vemos que o autor nos orienta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O próprio Deus nos desperta: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. A segunda advertência que nós recebemos de Jesus aqui, que gerará em nós vida e gerará também preparo, é vigiai. Primeiro ele diz olhai e depois ele diz vigiai. Vigiar é estar acordado, é estar em vigia constante. Lucas 21:36, o Senhor Jesus disse: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Olha que interessante, né? Essa vigilância no grego é estar acordado, orando, pedindo para ter poder de fugir das coisas que virão e ficar em pé diante de Jesus. E a outra palavra que ele nos declara aqui é orai. Então é olhai, vigiai e orai. A Bíblia é um verdadeiro manual de oração e resposta. O próprio Jesus, além de ensinar, ele orava em todo o tempo. Você vê isso em Mateus 6, né, de 5 a 13, em Marcos 1:35, Lucas 5:16, 11, de 1 a 13. Você vai encontrar, então, muita oração e muita resposta. Os apóstolos, a igreja primitiva, eram todos unânimes e perseverantes na oração. O livro de Atos dos Apóstolos vai relatar isso no capítulo 1, de 13 a 14, 2:42 e muitas outras. A igreja orava o tempo todo. Teve um momento em que a igreja ora e que Pedro está preso, e naquela noite eles passaram a noite orando. E o Senhor enviou o teu anjo para libertar Pedro daquela situação com a qual ele se encontrava. Eles faziam oração ininterrupta. E Deus está nos alertando aqui, através do sermão profético de Jesus, que olhando, vigiando e orando, nós vamos estar preparados no momento em que o Senhor Jesus vier para buscar a sua igreja. Em momentos de aflição, Jesus disse:
Disse-lhe Jesus: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Versículo aqui 33, 35. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Mas os discípulos não o ouviram e dormiram. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos orar, precisamos buscar ao Senhor. O Senhor Jesus repetidas vezes falou para eles: vigiai, orai, estai comigo em oração. Mas eles estavam ali sempre dormindo. Então é importante nós mantermos vida de oração constante, não só para falar para o Senhor: evite que isso venha até mim, Senhor. Eu não quero viver isso. Afasta de mim esse cálice. Não. Jesus está nos ensinando que nós temos que pedir: Senhor, me prepare para enfrentar aquilo que está por vir. Não só dizer: Senhor, afasta de mim esse mal, impeça que isso chegue até mim, me livre do dia mal. Não, mas também, Senhor, principalmente, Senhor, me prepare para que eu esteja pronto para a tua vinda, pronto para viver, pronto para enfrentar o dia mal. Nós precisamos olhar, estar atento a tudo que está à nossa volta. Precisamos vigiar, estar desperto, vigilante, e precisamos estar orando, ou seja, estar acordado, vigilante, observando tudo e pedindo para Deus nos dar poder de fugir do pecado, do mal, da aparência do mal, e estar pronto para as coisas que estão por vir, permanecer de pé diante do Filho do Homem. Na parábola do servo vigilante, Jesus nos ensina assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Olha essa palavra. Felizes, bem-aventurados, São felizes aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, chegando-se, os servirá. Então é uma palavra de alerta para nós, uma palavra que fala sobre a volta de Jesus, o Senhor da casa. A palavra que lemos aqui em Marcos 13 diz que o Senhor da casa, quando vier, não sabe se pela manhã ou à noite ou de madrugada, não sabemos a hora, mas ele diz que ele, quando vier de improviso, não nos encontre dormindo, porque ele deixou em nossas mãos, cada uma obra a ser feita. Então, eu e você temos um propósito de vida e que nós precisamos cumprir enquanto é tempo, porque o Filho do Homem, que é Jesus, está voltando para nos encontrar. Muitos ele tem chamado ao encontro dele. Então, nós precisamos estar prontos, irmãos, todos os dias. 1 Coríntios 16, 13 diz: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Então a vigilância também é para a firmeza de propósito, é para que nós possamos estar como guerreiros, a cada dia, no momento que estamos vivendo. Apocalipse 16, 15 diz: eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja suas vergonhas. Se nós estudarmos na Bíblia, as vestes fala das vestes de justiça que nós precisamos colocar, das boas obras, das atitudes corretas, da vida reta perante Deus. Então, perante os olhos do Senhor, quando nós andamos em pecado, é como se nós estivéssemos sem vestes, andando nu, apresentando as nossas vergonhas.
Quando andamos de maneira justa e reta, estamos como que vestidos diante dele. Jeremias 31, 5 e 6 diz: ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, os plantadores plantarão e comerão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre os montes de Efraim, sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor o nosso Deus. É uma palavra de promessa de restauração. Você que decidir ouvir, você que ouviu essa palavra, está ouvindo esta palavra e tomar a decisão de olhar, vigiar e orar, você também será um sentinela e um atalaia. Você será aquele que vai gritar e proclamar. Você é quem vai dizer às pessoas, né? Se preparem, porque Jesus está voltando. Você vai poder proclamar e declarar, né, a restauração, a transformação. Você vai poder pregar a palavra, porque você vai estar firmado no Senhor. O Salmo 127, 1, Salomão declara: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então não é vigiar apenas os bens materiais, não é vigiar o dinheiro, não é vigiar a vida alheia, a vida do outro, não. É guardar a nossa alma, né, em depósito na salvação por Cristo Jesus. É guardar, é vigiar a nossa vida para não cair em tentação, para não cair no mal e saber que é Cristo que nos guarda, é Cristo que nos socorre e nos edifica. Nós precisamos sim ser vigias, mas junto com Ele, vigias do maior tesouro que é Cristo. O papel do sentinela é subir ao terraço ou torre e ficar de vigia para dar notícias daquele que vem. Segundo Samuel 18, 24 a 27, relata sobre o papel do vigia. Então disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro. Então, nessa passagem fala que o vigia tomava conta, quem vinha, quem ia, quem chegava. Então, quando você é um atalaia do Senhor, um vigia que está num lugar mais alto, na torre de vigia, que está ali vigiando, que está ali orando, né? Como diz Abacuque 2:1, sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, aleluia, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguído. Olha que interessante, né? Então nós vemos aqui verdadeiramente o Senhor mostrando através do profeta Abacuque o nosso lugar, o meu lugar e o seu lugar é na torre de vigia, é realmente buscando, orando, jejuando. Por quê? Porque quando estiver para acontecer algo na tua família, na tua casa, na tua igreja, na tua cidade, no teu país e no mundo, Deus te revelará. Deus te mostrará em sonho, em visão. Ele vai te falar dentro da palavra, porque você está conectado com o céu. Você está em vigilância. Jeremias 6,17 diz: também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos à voz da buzina. Mas dizem: não escutaremos. Ó filha do meu povo, cinge-te de cilício, revolve-te na cinza, pranteia como por um filho único, pranto de amarguras, porque presto virá o destruidor sobre nós. Está no versículo 26 de Jeremias 6. Olha o versículo 27. Por torre de guarda te pus entre o meu povo, por fortaleza, para que soubesses e examinasses o seu caminho. O Senhor está dizendo que Ele colocou Jeremias, Ele colocou os seus filhos como vigia, como atalaia, nas torres altas, né, de vigilância, no meio do povo, para poder estar trazendo livramento, palavras, vendo o que está por vir no mundo espiritual. Ezequiel 3:17, 33:6 diz: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Olha, vai ouvir da boca do Senhor e vai avisar o povo, né? E o 33:6 diz: mas se quando o atalaia vir, que
vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da tua mão, da mão do atalaia. Versículo 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Olha que palavra tremenda. O Senhor falando comigo e contigo, amém? O Senhor nos alertando. Louvado seja Deus, que Ele nos levanta como atalaia, como aquele que fica de vigia para tocar a trombeta e pregar a palavra de Deus e anunciar que cedo Ele vem. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Mateus 24, 42, eu estou encerrando, diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Versículo 43, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Nós temos visto ali no Rio Grande do Sul, nesse tempo de tanta enchente, de tanta tragédia, famílias, pessoas que estão voltando às suas casas, mesmo com água, para guardar, porque estão sendo arrombadas. Se nós soubéssemos a hora que alguém viria assaltar a nossa casa, nós ficaríamos de vigilância. Mas, amados, o inimigo, ele não está brincando, ele está tentando destruir as famílias, destruir as vidas, tirar, roubar a nossa comunhão com Deus e uns com os outros. Nós precisamos ter mais vigilância. Por isso, diz aqui, estais vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 25, 3 diz, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Como eu não sei a hora, eu tenho que estar preparado em todo o tempo, né? Em todo o tempo, em todo o tempo. Mateus 26, 41 diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não importa o tempo de cristão que você tem, o tempo de seguidor de Cristo que você tem. Nós temos a carne muito fraca e vulnerável ao pecado. Ainda que o nosso espírito está animado, ligado com Deus, cheio da glória, nós temos que estar sempre olhando, vigiando e orando, né, para que nós não venhamos entrar em tentação. Então, que Deus te abençoe, que você fique firme, em vigilância, seja uma sentinela, seja uma atalaia do Senhor. Fique na torre de vigia, guardando, vigiando, não só por você, mas pela tua casa. Em nome do Senhor Jesus, amém?